Bem, nós vamos abrir para perguntas. O presidente já tomou a dianteira aqui e se inscreveu. Eu quero primeiro reiterar. Habla em português? Você entende o quê? Quero reiterar o que disse no início, agora com mais vigor, da satisfação de nós termos podido recebê-los aqui esta tarde. Eu devo dizer que eu fiquei muito impactado, desde o início. Primeiro, pelas exposições dos jovens e pelo vigor da nossa deputada, ao ter a convicção da vitória. Isso é muito importante. A gente percebe quando existe um movimento que tem seiva, energia. Isso é muito importante. Segundo, agora, pelas exposições do Moisés e do Ricardo, que são desafiadoras. A do Moisés toca diretamente a cada um de nós. E é verdade. Na verdade, mesmo eu, podia ter sido mais, mesmo antes, mais efetivo ao lidar com a Venezuela. No meu tempo, a Venezuela, o barril do petróleo era $15. E Chávez era mais manso, era mais fácil to tame, para domá-lo. Mas não faltava reunião na qual, no final, ele não fizesse uma objeção, não fosse necessário suspender a reunião, e eu ia conversar com ele para dizer, olha, não dá, vamos fazer isso. E ele fazia. Pouco a pouco, inverteu a situação. Ele não faz outra coisa senão o espetáculo. E não ouve. Não creio que tenha ouvido o presidente Lula. Jamais. Agora, há um outro lado da questão do Brasil com a Venezuela, que foi posta aqui, que precisa ser melhor esclarecido. Que o Ricardo colocou. Países estão com caminhos, enfim, tão diferentes. É verdade. Mas não é verdade que o governo do presidente Lula tenha querido esses caminhos. Não é verdade. Ele pode ter condescendido com esses caminhos. E, no final, até aceito esses caminhos. Mas não por impulso próprio. Por coincidência das empresas aqui citadas como exemplos do êxito do Brasil, todas três, a Embraer, a Petrobras e a Vale, foram objeto de disputas políticas imensas, nas quais eu fui acusado de tudo que se possa imaginar, porque transformei essas empresas no que elas são hoje. Com a oposição do presidente Lula e do PT, a mais aguda oposição. Oposição tenaz, não só de palavras, mas na justiça, na rua, para evitar que houvesse privatização. E se a Petrobras é hoje uma empresa, no sentido forte, se deve a uma pessoa que está aqui, que é o Felipe Restul, que foi o presidente da Petrobras, que transformou a Petrobras numa corporation, numa empresa, com uma tremenda oposição, interna e externa. As pessoas se esquecem de que o pensamento predominante do partido hoje no poder era contrário a tudo isso. A Vale do Rio Doce, que hoje é, enfim, uma das maiores do mundo, a privatização foi difícil e ninguém queria comprá-la. Era difícil encontrar compradores. Bom, hoje, essa é a segunda maior empresa do mundo. A Embraer, eu fui senador por São Paulo, e como a Embraer está em São Paulo, quantas vezes eu, com outros colegas senadores, pedíamos que o governo desse dinheiro à Embraer. Eu virei ministro da Fazenda e tive que chamar o ministro da Aeronáutica e dizer, olha, ministro, a Embraer pertencia à Aeronáutica, aliás, foi a Aeronáutica quem desenvolveu a Embraer, diga-se em homenagem à justiça, e é verdade. Desenvolveram toda a tecnologia com os acordos com a Itália e tal. Eu disse, ó, ministro, não há condição. Do jeito que a Embraer está funcionando, ela vai falir. Ou nós privatizamos ou vai à falência. E para privatizar, como é uma empresa que pode ser considerada estratégica, tem que ter uma golden share. Quer dizer, o governo tem que ter uma possibilidade. Privatizamos, o governo tem a golden share, fui acusado de tudo, pelos que hoje estão no poder, e vai desnacionalizar a Embraer. Nenhuma dessas empresas foi desnacionalizada, são todas de brasileiros. E quase todas elas têm uma participação enorme dos fundos de pensão dos empregados de empresas públicas. Mas isso foi feito contra a opinião do presidente Lula.
As pessoas esquecem isso. Então, quando ele tem... Hoje, eu acho que ele já não pensa... Ainda diz, ainda recentemente, por causa de um artigo meu, voltou a dizer todas essas barbaridades. Né? Quando explodiu lá na briga política. Acho que ele já não crê mais nisso. Ele entende que o mundo mudou, que é preciso outras coisas. Mas ele tem dentro dele dificuldades em se confrontar com o modelo do presidente Chaves. Porque uma boa parte dos seus seguidores gostam do modelo do presidente Chaves. E há germes no governo do Brasil de algo semelhante. Há germes. Não é que não se desenvolvem. A diferença não é a de governo, é da sociedade. É que aqui o espírito de empresa avançou muito. E a força da sociedade civil também. Não é só a empresa privada, mas é a força da sociedade civil organizada, que funciona com independência relativa do Estado. Mas pelo gosto dos que estão no poder, ou pelo menos dos que estavam com o Lula, isso não devia ser assim. E o movimento é constante de tentativa de dar a volta atrás, de fazer com que cada vez mais as decisões dependam, não só do Estado, mas de quem está por trás do Estado, que é um partido. E que utiliza para os seus projetos não só a força política, mas a força financeira que os fundos de pensão das grandes empresas estatais concedem. E isso acoplado à força do BNDES, que é um instrumento positivo de desenvolvimento, permite que haja uma tendência a, o que se chama aqui, escolher os vencedores. Ou seja, o governo escolher seus aliados e fazer bons negócios, esses aliados fazerem bons negócios, inclusive com a Venezuela. Então, não é que exista... Há interesses que são coincidentes no setor político que dificultam a definição mais clara a respeito da Venezuela e que dificultam a crítica mais aberta ao modelo, porque há dúvidas na cabeça de parte dos que mandam. Eu não quero ser precipitado. Há alguns sinais desse momento que o governo atual algo mudou, ou algo poderá mudar. É preciso ver para crer. É preciso ver para crer. Mas é preciso que de fora também se entenda que se aquilo, que existe uma imagem sobre o que é o governo do Brasil, que não corresponde efetivamente ao que o governo do Brasil é, ou pelo menos foi, até recentemente. Eu quase que diria que as coisas aconteceram apesar de. Apesar de. E, ao mesmo tempo, como se trata também de tendências personalistas, do mesmo estilo, e de absorção do que os outros fizeram, como se fosse coisa própria, então dá a impressão de que tudo que foi feito porque estavam de acordo. Mas não, estavam profundamente em desacordo. Essa diferença existe realmente na América Latina. A diferença não é a dos mitos, alguém aqui falou, foi a Corina que falou em mitos, vocês também falaram em mitos, não são as diferenças que aparentam, mas há outras diferenças. Existe na América Latina tendências que são enraizadas no setor político, em segmentos do setor político, que são autoritárias, que são populistas e que são contrárias a uma visão de uma economia mais aberta e da força não só da empresa, como da sociedade civil, e que prefere um Estado, uma burocracia, acoplada a outra burocracia, que é de um partido. E isso tem que ser dito também com toda clareza. Então, não se trata só de um problema dos brasileiros com os venezuelanos, mas um problema dos brasileiros com eles próprios, interno ao Brasil. E como as coisas vão bem no Brasil, isso tudo, de alguma maneira, anestesia o pensamento crítico. Anestesia. E qualquer coisa que discrepe daquilo que é o pensamento, como eles chamavam antes, o pensamento único, produz uma reação imensa. Ainda aqui se aludiu a um artigo que o Rubens Barbosa publicou, que dizem que é de minha autoria, em que eu disse uma coisa óbvia, que chegou o momento dos partidos de oposição olharem para as novas classes emergentes, e que não adianta estar batalhando pelos setores do poder, entre aspas, do povão, entre aspas, manipulados pelo governo. Isso deu a impressão de que o mundo vinha abaixo. E é nada, é uma verdade, uma obviedade. Uma obviedade. Por quê? Porque também aqui a força ideológica de um pensamento autoritário, pelo menos, né, que quer ter o monopólio não de tudo, do povão, da classe média e da burguesia e do empresariado. Que desejaria de ter o monopólio de tudo. E com a prosperidade facilita esse discurso. Então eu queria só dar alguma explicação aos venezuelanos para que entendam o porquê
não são os brasileiros, não é a reação do Brasil. É pela nossa própria falta de clareza interna no Brasil, de entendermos qual é a nossa situação. E falta de clareza lá fora de qual é a situação efetiva do Brasil. Porque as mudanças que ocorreram, que levaram a essa prosperidade, não foram feitas sob o comando desse pensamento que prevalece, eu não diria, mas que contamina setores importantes do partido governante hoje. Foram feitos em oposição a eles. O resultado positivo deles, eles se apossaram. Mas as realizações foram feitas com um espírito que era contrário ao espírito que prevalece, ou que prevalecia, para ser mais correto, porque estão mudando também. Estão mudando porque a força da prosperidade é tal que faz com que as pessoas, enfim, quem é que pode continuar pensando a mesma coisa? Termino dando um só exemplo. Vocês desceram no aeroporto de São Paulo ou do Rio de Janeiro, viram a catástrofe. Nós vamos fazer a Copa do Mundo daqui a pouco. Por que está isso assim? Porque até hoje o governo não conseguiu entender que é preciso fazer o apelo ao setor privado também para fazer o desenvolvimento dos aeroportos. Fazer concessões, como se fez em São Paulo, nas estradas. O único estado do Brasil que tem estradas onde se pode andar é São Paulo. Porque São Paulo, governo do PSDB, fez concessões nas estradas. O governo federal até agora hesita. Já há muito tempo eles sabem que tem que fazer concessões nos aeroportos e que não tem mais sentido cobrar mais imposto para fazer uma coisa mal feita, que pode ser feita sem imposto por gente que tem maior eficiência. E não fazem isso por razão ideológica. E se não houve um problema maior no setor energético, foi por duas razões. Foi porque a seca que ameaçava haver em 2008 não se concretizou e porque houve a crise. E por que houve essa demora no setor energético? Pela mesma razão. Porque não aceitaram avançar mais nas reformas. Para sermos francos, as reformas todas paralisaram no Brasil. Agora, o que está acontecendo? Reforma da Previdência. Para meu gáudio, para meu prazer, eu vejo que o governo atual diz que, meu Deus, talvez seja necessário colocar uma idade mínima de aposentadoria. Eu fui xingado, criticado de norte a sul como inimigo dos aposentados, porque dizia o quê? Ou se põe uma idade mínima, ou nós não teremos como pagar, mais adiante haverá uma crise fiscal. 10 anos depois. Então, nós estamos tomando em consideração, também no Brasil, o quanto nós também perdemos tempo. Podíamos ter avançado bastante mais se não tivesse essas viseiras ideológicas, que são as mesmas que fazem do presidente Lula dizer que o Chaves foi o maior líder em 100 anos da história, e ele tem em benefício dele uma coisa. Eu garanto a vocês que ele não conhece nada da história da Venezuela. Eu queria acrescentar o que o Moisés disse. O Lula não disse só essa questão da liderança. Um pouco mais alto, Rubens. O Lula também disse que nunca houve tanta democracia na Venezuela quanto com o período de Chaves. Mas eu queria rapidamente fazer um comentário na linha do que o presidente mencionou. A posição do Brasil durante os 8 anos do governo Lula em relação à Venezuela representou o que o Lula pensava. Havia uma afinidade ideológica entre o Lula e o Chaves. Agora, o Lula foi muito inteligente de não querer colocar em vigência as bobagens que foram feitas na Venezuela, porque a sociedade aqui não ia aceitar. Mas havia essa afinidade ideológica que explica um pouco esse apoio político que foi dado à Venezuela durante esse tempo todo. Mas eu queria me referir a um aspecto pontual que foi mencionado aqui indiretamente pelo Moisés e pela deputada, a respeito da relação do Brasil com a Venezuela. Se eu entendi bem o que a deputada mencionou, ela disse que se a oposição ganhando lá, depois das eleições, deveria haver uma reavaliação das relações com os vizinhos. E mencionou que o caso do Brasil era emblemático. E depois, em outra passagem, mencionou a questão da cumplicidade, que vai na linha do apoio político do Brasil. Isso quer dizer o quê? Talvez a deputada pudesse explicar o que quer dizer isso. Quer dizer que se a oposição ganhar, vai mudar a relação, os contratos vão ser cancelados. O que quer dizer isso?
Mais uma pergunta ali atrás. Alguém havia levantado a mão. Eu te peço para se identificar, fazer uma pergunta breve e objetiva. Oi, meu nome é Thiago, eu sou aluno de administração da FESP-SP e eu queria dirigir mais para o Moisés Naim. A gente, na apresentação, ela trata um pouco dessa questão da relação comercial do Brasil e desse apoio. A gente viu ao longo, a mesma coisa que tinha na Venezuela do anti-imperialismo americano, aqui no Brasil existem vários grupos que partiram para essa mesma linha, né? E muitos desses apoiam e apoiaram o governo Lula e o governo Dilma. O que eu queria saber de vocês é qual é a visão que vocês têm em relação à posição brasileira, e porque eu acho que cabe agora que o Brasil começa a ter uma posição de mais liderança, começar a analisar até onde as suas posturas também não são posturas imperialistas. Posturas, uma espécie de subimperialismo brasileiro no espaço sul-americano. Bueno, ahora las respuestas. Bueno, no sé, empezamos por... Sí, empezamos por usted, claro. Yo empiezo haciendo una confesión. 2 días después que el presidente Lula hizo esa declaración en Venezuela, a mí me preguntó un periodista qué opinaba yo de las declaraciones del presidente Lula. Yo dije, estoy totalmente de acuerdo. El presidente Chávez es el mejor presidente que Venezuela ha tenido en los últimos 100 años para Brasil. Y hoy en día me arrepiento. Yo creo que fue un error de mi evaluación. No puede haber un Brasil próspero, en crecimiento y con estabilidad, rodeado de países con crecientes exclusión, convulsión social y autoritarismo. Creo que es un error. Y eso va a la pregunta. Y lo segundo, que difiero de ti, Ricardo, no creo que la razón por la cual Venezuela no ingrese a Mercosur sea el Congreso de Paraguay. La razón por la cual Venezuela no ingresa a Mercosur se llama Hugo Chávez. Y las razones son claras. Y veamos lo que predica el Mercosur y lo que hace Hugo Chávez, más allá de que si conviene o no conviene a Venezuela en sus políticas comerciales, entre otras cosas, pero no restrictivo las cláusulas democráticas, porque primero el Mercosur quiere promover un acuerdo amplio con la OMC, mientras Venezuela quiere salirse de todos ellos. El Mercosur tiene un TLC con Israel y Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Israel. Mercosur esta vez establece respeto, por supuesto, a la inversión, y en Venezuela se producen expropiaciones, incluso inversionistas de Mercosur. ¿Cómo creo yo que se deben replantear las relaciones? Precisamente en esos términos. La relación entre Brasil y Venezuela es una relación a corto plazo, es una relación no institucional, muy vinculada a situaciones de interés político coyuntural y profundamente inestable. Yo no creo que sea un buen negocio para las empresas y los inversionistas brasileños la existencia de un régimen no confiable, como es el caso de Hugo Chávez. A todos los inversionistas extranjeros y, por supuesto, a los locales también nos conviene un Estado y un gobierno en el cual confiar y podamos aprovechar un potencial gigantesco que tiene Venezuela y de complementariedad en energía y en tantas otras cosas. Una relación que esté basada en respeto y confianza mutua y que permita realmente un intercambio mutuamente beneficioso. La balanza comercial hace 12 años entre Brasil y Venezuela era 1-1 y en el 2008 era 10-1 a favor de Brasil. Ahorita, ¿cuánto está? 6-1. Pero no porque Brasil esté exportando mucho más, sino porque Venezuela está exportando mucho menos. Y yo creo que esa es la esencia del planteamiento. Y yo lo último que quiero decirles es, digo mucho a los venezolanos y a mis compatriotas todos los días, frente a un régimen totalitario, quien se inhibe no está siendo neutral. Se equivocan. Quien se inhibe y quien es indiferente no está siendo neutral. Está colaborando. Y eso aplica a todos los demócratas del mundo y en particular a aquellos de América Latina. Moisés.
Muy brevemente voy a hablar de un comentario del presidente y después el tema de las relaciones y después lo de Chiago. El presidente dice correctamente que ahí hay una afinidad ideológica de Lula con el presidente Chávez que es evidente y es obvia, ¿no? Esa afinidad, yo escribí una columna donde hablaba de que el presidente Chávez era un maravilloso ejemplo de una tendencia que se ve de vez en cuando, que es la necrofilia ideológica. Que es gente profundamente, apasionadamente enamorada de ideas muertas, ¿no? Ideas que se han probado en el mismo país, que se han probado en otros países, ideas que todos sabemos que son ideas muertas, y sin embargo hay una pasión, un amor por las ideas y un abrazo por esas ideas. El presidente Chávez es el símbolo de eso. El presidente Lula en algunos aspectos también, lo que pasa es que él hace el outsourcing de eso a Venezuela. Entonces, él es neoliberal en Brasil y socialista del siglo XXI en Venezuela. Así es fácil, ¿no? Y entonces son los venezolanos los que pagan las consecuencias de la necrofilia ideológica parcial del presidente Lula. Eso es decir, es verdad que hay sociedades con propensiones y hay tendencias sociales, pero también hay hechos, y hay prácticas, y hay ejemplos muy concretos, y esto me lleva al tema del replanteamiento de las relaciones y lo que preguntaba Thiago. Eso está vinculado con un viejo, difícil debate de si los países actúan internacionalmente en función de sus intereses o en función de sus valores. Y la respuesta es que, bueno, hay quienes dicen que solo vale la pena, los realistas dicen que solo hay que actuar en función de intereses y punto. Otros dicen que no, que son los valores, y la verdad es que hemos visto que todos los países hacen ambas cosas. A veces actúan con valores y otras veces actúan con intereses, y este es el caso también de Brasil. Repito, a mí me parece perfectamente legítimo que Brasil promueva sus intereses comerciales en el caso de Venezuela. Y eso tiene que ver con el tema del subimperialismo, etcétera. Yo no veo como imperialista el hecho que Brasil promueva su interés, pero hay maneras y maneras de hacerlo, y hay momentos en que promover los intereses violando tus valores es realmente insólito. Hay un ejemplo fantástico que tiene que ver cuando el presidente Chávez unilateralmente le impone un embargo comercial a Colombia. Eso fue como producto de que habían encontrado unas armas del ejército venezolano en manos de la FARC, si no me equivoco, ¿no? Hay un descubrimiento y se descubre que las FARC tienen armas del ejército venezolano. El presidente Uribe dice eso. El presidente Chávez se indigna y dice que eso es un insulto y rompe relaciones con Colombia y hace un embargo comercial. Embargo que es ilegal y que va contra todos los acuerdos internacionales. Es una violación al derecho internacional. Los colombianos pierden el mercado venezolano. ¿Cuál fue la respuesta de Brasil en esos días? ¿Qué pasó 2 semanas después? ¿Oímos algo dijo Brasil algo? No. Lo que se hizo fue organizar misiones comerciales de empresas brasileñas que fueron a Venezuela a suplir el mercado que antes daban las empresas colombianas. Entonces, ¿es eso imperialismo o es eso promover? ¿Dónde están los valores? ¿Y saben de qué estamos hablando? En buen venezolano, peanuts. Estamos hablando de los montos de los que estaban hablando. O sea, un país como Brasil no puede poner en juego sus valores por unos montos comerciales que son realmente vergonzosos. O sea, yo entiendo que uno pueda vender sus intereses, pero no tan baratos. Finalmente, y termino con una cosa muy práctica que no tiene que ver con la parte económica, sino con el rol de Brasil. El rol de Brasil en la OEA, por ejemplo. La OEA está claramente, de la misma manera que hay países fallidos, hay organismos internacionales fallidos. O sea, que son zombies, que tienen un edificio y ascensores y la gente va a trabajar y todo, pero están muertos, ¿no? La OEA está cercana a estar a eso. Y Brasil ha tenido un rol en eso. La pasividad, el silencio de Brasil. Entonces, una posibilidad es que Brasil, como líder natural que todo el mundo reconoce, que debería ser un líder importante de las naciones de América Latina, Brasil juega un rol en la OEA importante. En cambio, la OEA ha sido un complaciente, tolerante, facilitador
de todo tipo de abusos por parte de Venezuela. Y finalmente, en términos muy concretos, como ustedes oyeron, hay elecciones en Venezuela en el 2012. Esas elecciones son arbitradas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que en teoría es un árbitro imparcial, que es un árbitro imparcial. Les hago notar, como ejemplo, que el presidente del Consejo Nacional Electoral en el 2007, a los 2 o 3 semanas de ser el árbitro imparcial de ese proceso que ganó el presidente Chávez, fue nombrado vicepresidente del país. El señor pasó de estar sentado como el principal árbitro de una elección, a las 2 semanas fue vicepresidente, era el CEO de Chávez, era el segundo de Chávez. Y hoy en día es el alcalde de una parte importante de Caracas. Ese es el árbitro imparcial, ese es el Consejo Nacional Electoral que va a arbitrar las elecciones del 2012, donde tenemos tantas esperanzas. ¿Qué tiene eso que ver con Brasil? Que necesitamos observadores brasileños. Es tan concreto como eso. Que vengan muchísimos brasileños apoyados por... No queremos queremos las ONGs y queremos a los medios de comunicación, pero queremos representantes del gobierno de Brasil que estén allí para que digan que esa elección ocurrió de una manera transparente y que no hubo abusos, que no hubo violaciones. No es mucho pedir y para nosotros puede tener implicaciones inmensas. Ricardo, ¿quieres añadir algo? No, yo creo que estamos bien. Está bien. Anne. Mr. Introduce Chairman, yourself. I hope you don't Yeah. mind if I speak in English. I'm from South Africa, and I know very little about Latin America, but listening to the 2 very impressive talks, I'm really struck by the puzzle of Zimbabwe and Venezuela and how the 2 continents have behaved very badly, in my view, and the big giants of South Africa and Brazil, 2 democracies, fairly new democracies in the sense of having overcome and triumphed, have behaved in this very strange way. And I want to build on something the President said, which is, certainly in the South African case, their behavior about Zimbabwe has been a function of a lack of resolution about themselves. And so the ruling party in South Africa has had to go along with markets and liberal democracy, but in their hearts, many people actually quite like what some people call their crazy neighbor is doing. He's acting out some of the things they quite like. And it's not that they wanted this to happen, but they quite enjoy the sort of spectacle and the fear it raises among traditional elites in South Africa. And let me just end by saying that I hope something that the African continent has now started to do is not imported to Latin America, which is when bad people are voted out by their population, instead of their neighboring countries supporting that, they come up with what I think is a very strange solution, which is, why doesn't the loser and the winner form a kind of coalition government so we don't have to deal with this problem? And they've done it twice now, and I think it's a terrible practice, and I hope this doesn't get transported to your continent. Ricardo, go ahead. No, bueno, yo conozco mucho a Anne de mis relaciones y mis trabajos en Sudáfrica y me parece muy interesante el punto que hace de la relación entre Sudáfrica y Zimbabue y Brasil y Venezuela. Y creo que merecen una respuesta. Yo creo que parte de lo que ocurre en la relación que tiene, olvídense de Venezuela, piensen un segundo en Cuba. O sea, Cuba. ¿Hay alguna duda de la naturaleza, el Estado, de la libertad y los derechos humanos en Cuba? ¿Hay alguna duda? Y América Latina tiene una sensación de solidaridad con Cuba, ¿verdad? Que la primera cosa que se hizo fue, se relegitimó la entrada de Cuba en la OEA, y etcétera. Porque
porque cuando estamos hablando de un país, no hablamos de la gente del país. Estamos hablando de una simbología política del país. Entonces, estamos hablando de Cuba porque Cuba se enfrentó al imperio americano. Los cubanos desaparecieron de la preocupación. O sea, una preocupación legítima por la calidad de vida de la gente en Zimbabue, por el progreso de la gente en Zimbabue. Está totalmente ausente. ¿Qué le está pasando a la gente? ¿Cómo se siente? No, hay un concepto abstracto de la revolución contra el racismo y demás de Robert Mugabe y esta sensación de deuda histórica. Y la gente de Zimbabue desaparece de la historia. La gente de Cuba desaparece de la historia. Y los venezolanos no queremos desaparecer de esa historia. Ahora, yo también quiero decir algo, porque este asunto de valores suena como muy politically correct, cozy, etc. Yo creo que los valores son fundamentales para las relaciones de largo plazo, porque permiten anticipar y predecir el comportamiento de los demás. Yo tengo relaciones con gente que comparte mis valores porque vamos a estar reaccionando a situaciones inesperadas de manera similar porque lo vamos a estar procesando por el mismo lente, por la misma visión. Y en ese sentido, creo que los países saben cuando un comportamiento interno es internacionalmente inaceptable y condenado y afecta su comportamiento, igualmente como las personas en la sociedad saben que cuando los demás lo ven comportarse mal, cambian su comportamiento hacia uno de una manera que no es conveniente para uno. Y por eso vivimos con ciertos valores. Yo creo que se ha criticado mucho el hecho de que Estados Unidos esté exportando valores. Pero América Latina no va a poder integrarse si América Latina no piensa cuáles son sus valores. O sea, nosotros tenemos un valor totalmente compartido, que las mujeres son iguales a los hombres en términos de derechos. Eso no es verdad en Irán. Entonces, nosotros tenemos diferencias ideológicas fundamentales con Irán. O sea, no somos hermanos en eso. Nosotros creemos en la libertad de expresión. Son diferencias fundamentales con Cuba. O sea, no estamos en otra galaxia. No es que en alguna geometría, ¿no? Nosotros, Lula está como más cerca de La Habana que de Nueva York o de Washington. No, está en otra galaxia, está en otro mundo. Aquí hay una prensa libre, aquí hay una sociedad tolerante. Aquí se permite que, por ejemplo, el gobierno de Sao Paulo, del estado de Sao Paulo, sea de un partido de oposición. Y ¿saben lo que hizo Chávez cuando la oposición ganó el estado de Miranda, por ejemplo? Agarró a la policía, primero quitó todos los hospitales que eran propiedad del Estado. Le quitó a las policías todas las armas. Después le quitó los puertos, le quitó los aeropuertos. ¿Okay? Porque no podía dejar todos esos activos en manos del enemigo. ¿Okay? Entonces, en esas dimensiones es donde está la diferencia de valores. Y yo creo que tenemos que salir de una representación maniquea unidimensional de derecha e izquierda y pensar cuál es la relación real entre los valores que uno cree que aspira a que su sociedad siga y los valores que están siguiendo las sociedades con las que uno se relaciona. Muito bem, já são 7 horas. 2 pessoas levantaram as mãos para fazer perguntas. Eu encerraria por aqui, incluindo as 2 perguntas. Eu peço que as 2 perguntas sejam breves e convidem a respostas igualmente breves. Então, eu não sei o seu nome, por favor, se identifique. E o Marcos Peçanha depois, ali na ponta direita. Ali. Mi nombre es Mauricio. ¿Aló? Mauricio de la Federación de la Industria del Estado de San Pablo. Es más un testimonio, porque como brasileño me sentí con esta gana de contestar algunas de las preguntas, o por lo menos hacer una observación. Creo que en términos de valores, hay una situación muy puntual en la historia de los dos países, donde los dos gobiernos están compartiendo los mismos valores ideológicos. Obviamente, la democracia brasileña es muy compleja, por eso no han logrado hacer todo lo que les gustaría hacer. Y una cosa muy importante, un hecho que ha pasado aquí,
es que a pesar de la misma suerte que tuvo el presidente Lula y el presidente Chávez, de los precios de los commodities tan altos por tanto tiempo, tanta plata entrando en los dos países, en las últimas elecciones, incluso con la migración de mucha gente en la clase baja hacia la nueva clase media que llamamos aquí, aún así tuvo la oposición 40% de los votos. Más que hecho, 40%, o 40, encima de 45%. Entonces es un hecho muy importante. Y yo personalmente no conozco a nadie de diferentes niveles sociales que un día ha dicho que le gustan las posiciones del presidente Chávez, o si le cae bien el presidente Chávez, solamente que es un poco entretenido, nada más que eso. Antes de fazer minha pergunta, Sérgio, eu quero dizer que eu frequento aqui, acho que desde 2004 ou 2005, quando eu era estudante, e já me enriqueci muito do ponto de vista acadêmico, já tive experiências brilhantes do ponto de vista de troca de conhecimento aqui, mas hoje vai ficar marcado. Foi uma experiência pessoal, muito, muito marcante, eu acredito, para todos nós aqui, do ponto de vista de valores, né, que tanto foi discutido. Mas eu queria perguntar aos membros da mesa como a oposição está se organizando para se de fato chegar ao governo. Tá? Porque aqui no Brasil o que a gente viu, a gente tinha o MDB, todos aqueles que eram contra a ditadura, eram a favor da democracia, e isso unia as oposições. Eu sinto alguma coisa semelhante. Mas qual é o modelo de Estado que vocês enxergam para a Venezuela? Um modelo de Estado amplo, um Estado menor? Como é que existe, o que converge? Qual é a visão que converge em toda a oposição para que se possa, enfim, inventar ou planejar um modelo de um eventual governo pós-Chaves? Eu acrescentaria rapidamente uma pergunta, que é uma pergunta que eu acho que fica no ar, né? Que é, digamos que haja eleições, as oposições vençam, não haja fraude eleitoral legitimada pelo Conselho Nacional Eleitoral. Qual é a reação previsível do Chaves diante de uma derrota eleitoral? É uma entrega o poder ou não entrega o poder? A sensação que vocês me passam é que, sem uma pressão organizada internacional e, sobretudo, da América Latina, não entrega, né? Então, eu gostaria de ouvi-los a esse respeito também. Me dejaron lo más fácil, ya que eso es tan sencillo, porque hay muchísimas inquietudes y muchos escenarios e incertidumbre que la gente se plantea frente a la inminencia de una elección en la cual el presidente se reconozca minoría. En este sentido, hay gente que plantea va a adelantar las elecciones antes de que efectivamente se configure un proceso de defensa del voto y de consolidación de la unidad. Hay quienes dicen las va a posponer, hay quienes dicen no las va a hacer. En definitiva, estos regímenes funcionan con el costo político de tomar una u otra decisión, no porque le parezca conveniente o no con base en sus valores o las prácticas democráticas. Y el costo político interno y externo, ambos en este momento es requisito subirlo. Por una parte, mientras más hablemos de las elecciones fuera de Venezuela, mientras más conciencia exista de lo que está en juego, no solamente para Venezuela, sino para América Latina, mientras más podamos hacer contactos como este y a través de los medios de comunicación para comprometer demócratas de América Latina en que van a involucrarse en la elección, en una observación sensata y realista, porque las observaciones que van y que hemos tenido con 2 semanas antes de la elección a veces terminan haciendo más daño que bien, porque legitiman procesos. Son observaciones mediatizadas, condicionadas, que al final te dicen, yo no vi nada malo. No podías ver nada malo cuando llegas una semana antes a un proceso de la complejidad que tiene el sistema electoral venezolano. Entonces yo creo que es muy importante elevar el costo político internacional y comenzar a hablar de lo que esta elección representa. Otra gran incertidumbre es qué va a pasar con las Fuerzas Armadas. Y eso es un gran elemento decisor.
Yo personalmente no tengo evidencia, pero creo que las Fuerzas Armadas jugaron un rol decisivo en las elecciones del referéndum del año 2007 a favor del respeto a la institucionalidad en Venezuela. Y debemos elevarle el costo político a las Fuerzas Armadas de que se desvíe de una acción como esta. Y finalmente, la disposición de los venezolanos de salir a la calle y hacer valer una decisión mayoritaria, con un liderazgo dispuesto a encabezar esa protesta, porque no es válido y aceptable lo que se escucha, bueno, que los jóvenes y los estudiantes salgan a protestar y un liderazgo escondido detrás en un canal de televisión. Quienes asumen el líder de este proceso tienen que estar de primeros asumiendo el riesgo de lo que significa defender en la calle un resultado como este. Creo que la pregunta sobre lo que viene después va a ser incluso más retadora y un desafío muchísimo mayor. La dispersión y el pluralismo ideológico que hay en la oposición venezolana es amplísimo. Y creo que hay que partir de los elementos que tenemos en común. Y fundamentalmente es fortalecer las instituciones, lograr pasar de la violencia a la convivencia en el país más violento de América Latina. ¿Cómo vamos a manejar PDVSA? Esa es una de las grandes discusiones que tenemos que dar. Venezuela, quienes creen que PDVSA va a volver a ser la PDVSA del pasado están equivocadísimos. No tenemos los 15.000 millones de dólares anuales que PDVSA requiere. ¿Cómo vamos a generar empleo de manera inmediata para una población que está en situación precaria y más de 7 millones de venezolanos con empleos precarios hoy en día en el país? Y, por supuesto, todo un tema de manejo, que ya lo dijimos antes, del crimen organizado y las mafias que están presentes hasta los tuétanos en los poderes públicos de Venezuela. Yo creo que son acuerdos de ese orden y son mucho más importantes, a mi modo de ver, que discusiones de políticas públicas sobre el grado de centralismo o descentralización o apertura de mercado. Ya vendrán esas discusiones que son fundamentales, pero creo que son discusiones mucho más profundas las que tenemos que enfrentar ahora y sobre las que hay más posibilidad de acuerdo, tanto en los partidos como en los distintos sectores del país. Para terminar, uma palavra só aos venezuelanos. Acho que eu posso ter a sua licença para falar isto. Já tomei. O espaço desse instituto é de vocês, né, para fazer ouvir a voz da oposição venezuelana no Brasil, nos limites das nossas possibilidades, mas podem contar conosco. Muito obrigado.